bem-vindos a mais um programa Riqueza Canalizada. Hoje nós contaremos uma história incrível da Simone Pinelli. Ela vai mostrar todos os detalhes da história dela de empreendedorismo e como surgiu a Criar Ateliê. Sejam bem-vindos a mais um programa Riqueza Canalizada. Hoje nós estamos com a Simone Pinelli, proprietária da Criar Ateliê, e ela vai contar a história dela pra gente de empreendedorismo. Simone, como tudo começou? Como você teve a ideia de empreender? Bom, eu desde pequena, eu sempre tive muita habilidade com as mãos. Então, desde novinha, eu já produzia, fazia as roupas das minhas bonecas, tudo isso. E quando eu me casei, eu fui morar em uma fazenda. E chegando lá, como eu já venho de uma família de comerciantes, que isso já está, acho que também na veia, todos nós gostávamos, eu já trabalhava com comércio, eu me vi muito assim, eu não podia trabalhar, na época meu marido não queria que eu trabalhasse, eu morava distante. E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar coisas para fazer lá. E aí esse espírito empreendedor já brotou lá, mesmo longe de tudo. Eu fui ver o que eu poderia fazer para mim não ter o tempo ocioso. Na época eu ainda estudava, mas eu aprendi a fazer. No começo, a primeira coisa que eu aprendi a fazer lá foi fazer manteiga para vender. Olha só! É. Então eu vi uma tia fazendo, nunca tinha feito, não sabia, mas fui lá, aprendi, vi a possibilidade de ganhar alguma coisa, mesmo parada, na época, vamos dizer, era necessidade? Não, mas eu acho que a gente tem dons. Sim. E quando você tem dons, você tem que trabalhar os dons que Deus te dá. Você não quis ficar parado, né? Nunca quis ficar parado. Sempre eu quis produzir, isso sempre, sempre que eu vi a oportunidade. Então, no decorrer de todo esse tempo lá, foram surgindo oportunidades para mim produzir. Eu fiz manteiga até quando deu, até que mudou o sistema do leite de refrigeração, eu não podia mais tirar o creme de leite. Mas aí eu já sabia costurar. Aí eu comecei a costurar. Mesmo sem curso, nada, eu comecei a fazer coisas e vender. No começo, porta óculos, porta maquiagem, essas coisas, eu vendia bolsa, daí comecei a fazer coisas para quarto de criança. Ia surgindo as ideias, surgindo, e eu ia me virando e produzindo. Nessa época também surgiu a oportunidade, porque eu comecei a ter meus sobrinhos começaram a nascer. E tanto da minha família quanto a família do meu marido é muito numerosa. E o que aconteceu? Tinha muita criança. E como eu sabia costurar, eles me mandavam coisas para arrumar. Para arrumar. E era tal. Daí eu falei, tá aí uma oportunidade de eu empreender novamente. Então eu fui lá, comprei uma máquina overlock, eu não tinha curso nenhum. Fui para São Paulo, comprei moletom. Não tinha ponta, eu não tinha nada. Eu coloquei na sala da casa que eu morava, que era da minha sogra. Eu não morava sozinha. E eu falei, eu não vou passar o dia aqui ociosa. Eu vou aproveitar essa oportunidade para mim fazer algo e ter renda e também ocupar meu tempo. Sim. E aí eu comecei a costurar e criar roupas e fazer moletons. E isso eu fiz por mais de 10 anos. 10 anos? Costurando. Aí eu ia comprar o moletom, as pessoas vinham, escolhiam as cores e eu criava os modelos e costurava. E isso eu ganhei, eu consegui comprar as minhas coisas que eu queria, eu tomava todo o meu tempo e eu tinha relacionamento, porque era o que eu queria. Então as pessoas que apesar de estar distante, então você sempre tem oportunidade se você quer. Sim. Eu não morava na cidade, eu morava distante, mas as pessoas pelo produto e pela qualidade, pela necessidade, iam até mim. E eu por muito tempo fiz isso. Nessa época, também, como a minha produção, eu costurava sozinha, era pequena, e eu ia sempre para São Paulo, no Bom Retiro, comprar os moletons para mim produzir, lá tinha muitas confecções. Sim. Eu também comecei a comprar roupa para vender. Já então, foi linkando. Fui linkando. Comprava e vendia por um bom tempo. Como eu não podia sair muito, eu vendia mais para a família, para quem estava ali. Então eu fiz isso por um bom tempo. Mas assim que começou a entrar os produtos da China, as confecções, os chineses vieram para o Brasil,
houve assim um problema muito grande, porque daí o preço deles era quase impossível de você competir fazendo o trabalho que eu fazia artesanal. As crianças também cresceram e começaram a querer roupas de marca. De marca, procurando outras já coisas. Outras coisas. Então aí eu migrei da roupa e comecei a trabalhar com arquitetos e fazer o quê? Os quartos decorados. Então as pessoas vinham, me procuravam, eu via o quarto, eu fazia colcha, cortina, almofada, trocador, tudo para bebê. Gente. E aí, por um bom tempo, eu fiz isso. E você fazia curso? Não, eu nunca fiz curso sempre disso. Indo pela Sempre criatividade? autodidata. Bom, nisso, sempre que surgiam oportunidades, eu fazia cursos. Mas nesse tempo, eu fazendo costura e tudo, ela força um pouco, porque eu aplicava tudo à mão, na máquina, né? Mas eu fazia todos os detalhes da aplicação, então era algo bem trabalhoso, que eu comecei a ter alguns problemas na coluna, eu comecei a migrei e falei assim, bom, acho que eu vou parar com a costura, não parei de tudo, mas surgiu outra oportunidade. Aí, como eu comecei o ateliê, na realidade, a papelaria, nunca eu tinha ouvido falar. Nunca eu fiz nada de papelaria, nunca vi nada de encadernação. Mas eu tinha uma amiga em comum, que é uma artista plástica, e ela ia abrir uma galeria. E ela fazia aquarelas e queria alguém que encadernasse para ela. E ela insistiu muito para que eu encadernasse, porque ela sabia que eu tinha habilidades como ela tinha. Ela veio um dia, fez uma, e eu comecei a fazer. E nós fomos para São Paulo, eu fui em algumas papelarias modelos de shopping, comprei algumas peças, desmontei e comecei a fazer sozinha. Olha só, você desmontou, você foi comprando, desmontou para ver como que era. Tudo muito. E aí eu fui aperfeiçoando, comecei a ir atrás de fornecedores, de papel e de tudo, buscar. Você vai dizer, é fácil? Não, não é, porque as pessoas não te dão muita dica. A gente bateu em muita casa errada, em muitos lugares assim que a gente dava risada. Assim, foi difícil, um pouco difícil. Mas se você tem persistência, você consegue. E aí começamos a fazer isso para a loja dela, para a galeria. E essa galeria durou em torno de 1 ano. Mas nesse tempo, surgiu a oportunidade de eu mostrar esses produtos na Gift. Na Gift Fair é uma das maiores feiras, agora ela se dividiu, mas de decoração do Brasil. Então o Brasil inteiro vem para a Gift. E uma amiga também comum, que fazia outro produto, levou as minhas peças para vender na Gift. E quando foi esse ponto que chegou, aí eu teria que dar um segundo passo. Porque até então eu não tinha uma máquina, eu não tinha nada. Então eu teria que comprar mais coisas. Aí como eu sempre temi muito a Deus, né? E eu fazia muitas coisas, porque você já viu que eu já vim da manteiga para costura, para vender roupa. Não te falei? Vendi bijuteria pro meio, plantei muito tempo, fiz curso de paisagismo. Parada, né? Não, nunca parada. Aí eu fui orar, porque eu falei assim, quem faz muita coisa, não faz nada. Não faz nada. E aí, eu conversando com Deus, fui orar, fui procurar orientação na época do meu pastor. E eu falei para ele, eu tô para dar um passo, mas eu não quero mais continuar fazendo muitas coisas. E eu quero saber se Deus está nesse negócio. Eu preciso de fazer. E nós oramos e ele falou, Simone, Deus está nesse negócio, então você vai. Aí eu comecei a usar. Aí eu comprei a minha primeira máquina de encadernação para fazer os produtos para essa feira. Eu vendi um pouco, não foi muito, mas dali surgiu um novo negócio, porque a loja da minha amiga fechou e eu fiquei com a papelaria sozinha. Aí eu fiquei fazendo em casa, distante. Eu morava a mais ou menos 12 quilômetros da cidade. Sempre morando longe, né? Sempre morando longe. Depois 1,5 km de terra até chegar à minha casa. Só que eu nunca vi empecilho para isso. Quando você tem um bom produto e você começa a divulgar, as pessoas te procuram. Sim, e quando você acredita, né? Não, você tem que sempre acreditar. Porque se não acredita, não adianta nada. Não adianta nada. Tudo vai ser empecilho, tudo vai ser obstáculo, né? E lá, olha, longe, distante, tudo, eu comecei a procurar mão de obra lá já, o kit. Eu comecei a treinar pessoas. Primeiro foi uma sobrinha minha,
que ela saía da cidade, que também não viu o empecilho, porque ela queria ganhar, ela tinha 15 anos, e ela queria ganhar. Ela pegava o ônibus e andava até minha casa 1,5 km, ela saía 6 e pouco da casa dela, e ela aprendeu todo o processo, trabalhou comigo, acho que quase 3 anos. Olha só. Aí depois ela saiu, né, porque veio uma outra época, mas eu fui treinando outras meninas. E lá mesmo, eu peguei meninas da região e treinei, que trabalharam comigo, porque começaram, as encomendas começaram a crescer. E eu já não dava mais conta de fazer sozinha. Peguei uma, depois peguei mais uma. E aí, eu sempre tive um sonho de avançar. Sempre tive um sonho de avançar. E eu me lembro que assim, isso eu acho muito legal, muito importante, porque eu comprava algumas folhinhas, assim, pequenas. E na época, aqui na região, não tinha os papéis que eu usava. Só São Paulo, Rio. Então, tudo era mais difícil. Hoje eu ainda consigo alguns fornecedores em São José. Antes, não. Então, eu tinha que pedir folhinhas, e folhinhas para São Paulo. E aí as pessoas me perguntavam, mas você não quer uma bobina? E eu falava, não posso, né? Grande quantidade. Mas eu falava, um dia eu vou comprar bobinas. E de 50 metros que seria, né? E realmente esse dia chegou. E o dia que eu comprei a primeira, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca desisti do sonho. Eu sempre acreditei que aquele poderia ir para frente. Você sempre persistiu. Sim. Nesse meio de tempo surgiu a oportunidade de eu começar a fazer. Uma amiga que é comum, até de uma construtora aqui, me mostrou um kit de uma construtora muito famosa de São Paulo, da Cirela. E é Cirela não, aqui fez, é a Cirela, não, é Cirela mesmo. É Cirela mesmo? É Cirela. E é uma construtora grande. Aí ela olhou e falou, eu quero fazer para minha construtora igual. Mas a hora que eu peguei aquilo, embora a construtora tivesse muito nome, eu achei assim, eu não gostei. Aí eu falei para ela, eu fui bem ousada também. Falei, não, esse aqui tá muito simples. Eu vou fazer um muito melhor que esse. E realmente, quando eu cheguei com a peça, com um material mais nobre, com um logo, nome, tudo deles, eles ficaram encantados. E aí eu comecei a produzir para as construtoras. Aí que o negócio começou a encorpar, tomar mais corpo. Antes eu fazia mais pessoal. Não que eu não faça, eu ainda faço. Mas o que me daria mais lucro seria produzir em grande escala, né? Sim. Apesar do trabalho ser inteirinho, feito à mão, todinho artesanal, eu sempre quis produzir em maior quantidade para ter maior rentabilidade e para crescer também. Sim. E aí eu comecei a fazer isso lá. E só que depois, nessa época também, para você entrar e mudar a cultura de um povo, de entregar um material com excelência com qualidade, não é tão fácil, porque isso exige um custo. E as pessoas muitas vezes não estão acostumadas a investir. Elas não têm essa noção de excelência, que aquilo não é um custo a mais. Sim. Que aquilo vai agregar muito a empresa dela. E eu já tinha essa ideia. Então eu insisti muito, eu bati nas portas das construtoras, eles não queriam investir, e eu falava assim, manda o seu logo para mim. E eles me mandaram o logo, e eu, do meu bolso, criava as coisas com o logo deles. Só que todas as vezes que eu apresentava isso, eles ficavam impactados. Sempre era um elemento surpresa. E dessa maneira eu fui fechando muitas coisas. Me chegou num ponto que eu estava levando 4 pessoas da cidade para trabalhar comigo na fazenda. E a minha casa já não comportava mais. Porque assim, a minha sala estava inteira de papel, eu fechei a minha garagem para trabalhar, mas já não comportava mais. A logística já não estava... A logística é complicada para as pessoas saírem daqui até lá. Aí nessa época também as agências de publicidade já começaram a conhecer o meu trabalho, me procuravam. Aí eu também comecei a trabalhar com arquitetos, muito nessa área de construção. E depois comecei a fazer consultórios, tudo. Mas nisso surgiu a oportunidade, bastante tempo depois, eu já tinha uns 10 anos que eu trabalhava lá, de eu vir para a cidade. E aí que eu montei o ateliê, que tem 11 anos que eu montei o ateliê. 11 anos que você montou. Simone, você considera a excelência um diferencial? Bom, eu acho que excelência é obrigação de todos.
Mas num mundo muito competitivo, assim, você vai encontrar muitas coisas boas. E o bom, na realidade, mediano, é medíocre, né? A gente diz. Então você tem que ter, eu sempre gostei da excelência em tudo, nas mínimas coisas. E dentro daquilo que eu posso, eu sempre procuro e busco a excelência, sempre. As pessoas às vezes comparam a excelência com perfeição. E são duas coisas diferentes, não é mesmo? Sim, eu acredito que sim, mas eu acho que as duas se completam. Você tem que ter perfeição, porque quando você vai fazer uma coisa excelente, ela tem que ser perfeita. Então, eu busco excelência, por exemplo, nos materiais, na qualidade, em como tratar as pessoas e tudo. E o produto que eu faço, eu acho que não adianta eu ter um material, por exemplo, excelente e ter um acabamento que não é perfeito. Sim. Entende? Então, eu acho que uma coisa completa a outra. E sempre dando o seu melhor. Sempre dando o seu melhor. E também pensando que a gente sempre... O hoje eu faço o meu melhor, mas o amanhã eu tenho um melhor ainda. Se eu for comparar com essas primeiras peças que eu fiz e que eu já achei excelente, hoje eu olho, eu vejo que, puxa, olha, aquilo era muito simples. Mas para mim, naquele momento, era o melhor. Sempre que eu vou fazer, sempre é o melhor. E você sabe que no meu dia a dia, no meu arroz com feijão, eu faço o melhor. Você faz o melhor. O melhor. Sempre o melhor que eu posso. Sempre o melhor para as pessoas, sempre o melhor nos produtos. Eu acho que assim, na empresa isso conta muito. É o que vai fazer, que vai atrair hoje o cliente, né? Sim. E a ousadia, você acha importante? Fundamental. Fundamental. Porque se você não tiver ousadia, você não sai do lugar. Se você fizer qualquer dia, se a gente puder, eu te levo onde eu comecei. Se eu não tivesse muita ousadia, eu não teria feito nada. Eu tive ousadia desde o começo. E até hoje eu tenho ousadia para fazer tudo. Eu gosto de desafios e eu acho que a gente só avança com ousadia. Outra coisa que as pessoas falam muito, mas você não tem medo. E assim, medo, vamos dizer que todo mundo tem um pouco. Então, você está me falando de ousadia. Quando você é ousado, você tem um pouco de temor, né? Não um medo bom. Mas um dia me marcou muito. Eu escutei um empresário, eu nunca esqueci, era da Botina Zebu, falando na televisão. Ele não era nada e ele cresceu muito. E perguntaram para ele, você não tem medo de ser ousado? Tudo. Ele falou assim, medo todos têm. Mas se você colocar o medo na frente, você não dá um passo. Então, você dá o passo, depois você espera a consequência e te gela um pouco a barriga e você tem medo. O medo que eu seria assim, você tem um pouco de insegurança. Então, isso é normal em todas as áreas da vida da gente. Mas a gente não pode deixar isso nos paralisar. Porque eu acho que a gente tem que sempre avançar e ousar. Que todos nós podemos ir muito além do que aquilo que a gente pensa. Muito. Agora conta o segredo pra gente. Da onde vem todo bom gosto? Isso só pode vir de Deus, né? Da inspiração. Inclusive o nome, criar. Criar foi uma coisa que assim, a gente orando, abrindo a Bíblia foi a primeira e criou Deus. E Deus é muito inspirado, né? E eu acredito que nisso, que Ele deposita o dom dele na gente. E isso eu peço muito a Ele, né? Porque isso vem, a inspiração vem. Eu acho que cada um tem um dom. E realmente, às vezes eu saio para garimpar, agora com a pandemia e com tudo isso não deu para fazer muito isso. Mas é muito comum eu sair, olhar um material, gostar e eu não saber o que eu vou fazer com ela, aquela peça. Mas eu sei que um dia vai surgir a oportunidade. Então, você vai juntando tudo aquilo e, de repente, vem a inspiração. Por exemplo, aqui está essa agenda minha. É um material croco. Eu comprei essa pele porque eu achei bonita, mas eu não sabia o que eu ia fazer com ela. E, no fim, virou o meu caderno e a minha agenda desse ano, que é um material nobre. Todas pode. A estrutura dela é diferenciada. Olha, já também com Simone Pinelli, com nome, né? personalizado. Incrível. E disso eu já criei toda uma linha, que depois eu mostro para vocês. Toda em couro, imantada, que você olha que você não vê, mas ela é, né? Toda. Então,
A inspiração vem de Deus. Aí o bom gosto vem junto, né, com a inspiração. Isso já sou suspeita. Você tem algum... Você sempre busca algo, assim, pra você, de característica de curso? Ou normalmente vai... Eu digo que a criatividade vai de acordo com o lugar que a gente vai. Sim. Assim, você costuma ir para lugares, buscar essa criatividade, ver cores diferentes, Sim. Lugares diferentes, isso é importante? Muito importante. Mas, assim, eu sou uma pessoa que, assim, pra mim é muito importante o relacionamento. E hoje, eu acho que é fundamental. E eu me relaciono muito. E nesses relacionamentos eu troco muita experiência. Então, me vem muita inspiração e eu busco muitas tendências, normalmente de pessoas que eu convivo mesmo. Porque eu convivo com muita gente, vamos por hoje, da arquitetura que está buscando sempre. Sempre tem que estar. Tem que estar melhorando, da decoração. Eu trabalho com um nicho variado, mas eu trabalho com agências de publicidades que eles também estão sempre buscando. E hoje eu já sinto necessidade. Nós passamos um tempo grande aí de pandemia, meio que parados no sentido de poder andar, garimpar e tudo. Fazer cursos, eu andei meio parada. Seria até uma boa oportunidade, mas não deu. Agora eu já sinto necessidade de avançar. Se você falar para mim... Já me perguntaram, você se considera assim, que você teve uma vitória e próspera na empresa? Sim, muito. Porque você veja, toda a trajetória, eu fazia em casa. E muitas mulheres, quantas mulheres estão em casa que não podem sair, que têm os seus filhos pequenos, ou que talvez não arrumem um emprego, ou que não podem, e podem gerar renda. Também, né, ou o marido, no meu caso, realmente ele não queria que eu trabalhasse. E podem gerar uma renda, sabe? Podem ajudar. E além de que elas ocupam a mente e elas descobrem os seus dons. Porque, assim, toda a minha equipe foi treinada por mim. Muitas não tinham noção do dom que tinha. E hoje é muito legal você ver isso. Você vê a alegria dos clientes, você vê a alegria das pessoas que estão produzindo. Porque quando você pega uma peça dessa, que você vê tudo um material cru, e depois você vê o produto pronto, bonito, com excelência, isso te traz uma satisfação muito grande. Então, quem vai receber vai estar satisfeito, o cliente que encomendou vai estar satisfeito, e a pessoa que está fazendo, elas têm muito amor também, como eu, pelo que estão fazendo. É como se estivesse gerando um filho, um novo a cada coisa. E a gente conseguiu, eu consegui sair da cozinha da minha casa, passei, vim para cá, montei o ateliê e eu acredito que daqui para frente será um novo tempo, um novo passo de produzir mais e de crescer. Mas eu creio, eu sei que isso é uma... Assim, eu vejo hoje que muitas mulheres como eu sonham ter um ateliê que fazem trabalhos manuais. E na realidade a gente conseguiu, né? Hoje o ateliê se tornou uma empresa. Sim. Algo que eu achei incrível na sua história é que você não somente sonhou com você ativou outras pessoas também, né? Você contou que você foi, levou, ensinou, você foi ativando também isso na vida dessas mulheres. E é importante, né, o empreendedor, ele ter essa visão. Então, a minha visão, na realidade, eu vou te falar, assim, uma grande coisa, que isso está dentro de mim. Para mim, eu ir sozinha não tem valor nenhum. O que eu mais desejo, e o que é uma coisa que me motiva, na realidade, é ver outras pessoas crescerem. Então, eu não quero uma equipe pequena na realidade, eu quero que muitas possam produzir, eu quero que isso cresça, porque eu acho que o fluir, o derramar, não adianta Deus derramar um dom sobre a minha vida e é isso eu reter. Sim. Eu acho que as coisas têm que ser assim. E isso me dá muita alegria. Isso é uma coisa, assim, muito tremenda para mim. Isso me impulsiona. Muitas vezes eu posso, vamos por em crises e tal, poderia desistir. Não, mas eu não penso em mim, em primeiro lugar. Eu penso nas pessoas. Quantas pessoas eu posso estar atingindo, entende? Sim. Eu acho que a gente não vive sozinha, a gente vive por um propósito. E esse propósito é incluir outras pessoas, ensinar outras pessoas, impartir algo bom que a gente tem na vida de outras pessoas, como a gente recebe muito também. Isso é muito legal. Essa troca, sabe? Sim. É constante. Isso é muito bom. E a Simone Pinelli vai nos mostrar todas as ferramentas, os produtos, os materiais que ela utiliza na produção das suas peças. Então, gente, nós começamos todo o processo de produção
Quando você olha a peça pronta, você não imagina. Mas começa por aqui. Isso aqui é o carro-chefe, que são as placas de papelão. Então, elas vêm, elas têm diversas gramaturas e conforme o produto que a gente vai fazer é a gramatura do papelão que eu vou usar. Então, vem essas placas bem rústicas e aqui a gente tem uma série de papéis. Você começa aqui com um tipo de papel nacional, mas são papéis coloridos de alta resistência para fazer revestimento externo. Eu posso trabalhar também com papéis de parede. Isso são papéis de parede, que é muito comum. O que acontece? Às vezes, quando a gente faz trabalho juntamente com um arquiteto, os papéis que são revestidos, alguma das paredes ou da casa ou do escritório, depois a gente pega, compõe com material nosso ou usa o papel deles para fazer as peças e ficar combinando com o ambiente. Então aqui tem outro tipo, depois tem toda essa parte que é tecido, que a gente também usa, que são veludos, couro sintético, couro natural. Tem uma parte grande também de papéis que vão na parte interna, colorida. No caso, eu uso todo o Color Plus. Então, aqui são divisões de alguns tipos, depois eu tenho lá para dentro mais papéis. Normalmente, eu tenho as sobras que a gente vai guardando. E isso aqui é uma peça muito interessante, que é muito usada. A peça principal da papelaria, que tudo que você faz quando você pega o papelão e vai fazer o empastamento, que seria passa-cola, para fazer o revestimento, isso vai umedecer o papelão. A hora que você termina esse processo de uma capa, de um fichário, você tem que prensar. E ele tem que secar na prensa, porque senão ele vai empenar. Então, essa prensa, ela tem essa função, tem várias, mas essa em especial é diferenciada, viu, gente? Essa eu ganhei de uma senhora e ela tem mais de 200 anos. Uau. E você não acha, é uma peça de museu, você não acha, é uma rosca toda de madeira, ela veio da Alemanha, eu acho que foi isso, há muito tempo atrás, acompanhando uma família nobre para produzir isso no Brasil. E eu fui presenteada com isso, e eu uso ela até hoje. Essa é uma máquina de encadernação elétrica, né? Então, para fazer cadernos, furar as capas todas, a gente usa ela. Essa aqui é uma máquina de hot stamping, um tipo de gravação que a gente usa bastante para personalizar as peças. Nós não trabalhamos com muitas máquinas. Basicamente, eu tenho essa, eu tenho a que fura para facilitar, e todo o outro processo, o restante do processo, é inteirinho manual. Seria muito importante hoje eu ter uma guilhotina adequada, mas a minha guilhotina não dá precisão, como nós falamos de excelência, eu tive que dispensá-la e eu faço na mão porque não posso usá-la. Estamos providenciando, no momento, uma outra, para poder dar, que dê precisão, porque o trabalho precisa de precisão. Precisa de precisão. Simone, conta pra gente quais foram os seus maiores clientes? Olha, então, tudo o que eu te falei da excelência, isso boca a boca, eu acabei tendo um portfólio muito legal de grandes clientes, como Johnson, que fiz vários produtos para Johnson & Johnson, eu fiz Sebrae, como isso aqui, essas caixas eu fiz muito, são amostras de vidro que eles deram para arquitetos, foi uma produção bem grande. Eu fiz Deca, eu fiz Embraer, eu fiz grandes construtoras, ainda continuo hoje, eu tenho uma construtora grande em São Paulo. Então, e algumas coisas assim que chegaram, por exemplo, eu mandei peça para o Vaticano, em Roma. Uau. Eu mandei peça para a Rainha da Inglaterra, eu mandei peça para o Presidente da República. E são coisas que às vezes não podem ser divulgadas. Por exemplo, da Rainha da Inglaterra, eu fiz um book para ela e que eu fui indicada para fazer o book de apresentação de jatos particulares com a caixa que foi mandado para ela, para o palácio, para eles escolherem. Era uma concorrência. Eu tô de boca aberta, vocês também ficaram, né? Tenho certeza. Eu fiz também, que me marcou, uma peça, uma caixa em couro, que foi para o presidente Michel Temer, com o nome dele, personalizada, que foi encomendada para entregar. Eu cheguei a fazer jogo de escritório para o presidente Geraldo Banif no Brasil,
que foi para o escritório dele em São Paulo. Então, assim, eu tenho bastante peças, assim. Tem esse cliente, que é um cliente muito bacana, de Titanium Fix, exporta para 36 países, implantes dentários. E aqui eu tenho uns clientes clientes excelentes, que são clientes de continuidade, como Clares, como Jair Pinheiro, como os vários arquitetos que eu trabalho e que são realmente grandes parceiros. E agora você também me perguntou uma coisa que me marcou muito dos clientes, certo? Sim. Então eu vou tentar ser bem breve de uma história. Eu fui chamada na Superintendência da Caixa em São José dos Campos para atender o superintendente naquela época tinha mudado. Eu atendia uma superintendente, que era mulher, e fazia brindes para o pessoal do Vale, normalmente prefeitos, secretárias, juízes. E aí mudou, ela saiu, se aposentou, entrou um superintendente. E ele me chamou para a gente discutir os tipos de brinde que ele queria. E eu achei muito interessante que ele sentou na reunião e falou para mim: eu quero que você saiba o que eu quero que o meu cliente sinta, que foi o que eu senti quando recebi um presente, quando eu era gerente de uma agência, há muitos anos atrás. Eu recebi um presente, um kit, que eu vi que foi feito para mim. Era um kit de escritório e ele tinha detalhes feito que eu sabia que não tinha sido comprado em lugar algum, mas que eles tiveram todo o cuidado. Ele tinha as cores da caixa, ele tinha a simbologia, foi feito um cartão escrito de próprio punho, e quando eu recebi aquilo, eu senti muita emoção. E já faz muito tempo, e para onde eu vou, eu levo isso comigo. Eu não sei onde está o cliente que me mandou, eu não sei nada, mas eu quero que o meu cliente sinta a mesma emoção que eu senti quando recebi esse presente. E aí ele saiu para dar uma volta, voltou, falou assim: eu trouxe para você ver. E a hora que ele me mostrou, era o meu produto. Então marcou muito, foi assim um feedback que eu não esperava. Na realidade, tinha sido encomendado uns 5, 6 kits para alguns gerentes aqui. E fiquei mais feliz ainda, porque ele disse, né, na época eu não tinha o ateliê. Quando eu mandei, quando eu fiz esse kit, depois eu já tinha o ateliê, a empresa, tudo, quando eu fui ver. E ele falou: eu já uso isso há quase 10 anos, estava intacto. Gente, olha só, e o cuidado, né, o carinho que ele... Mas o que mais me marcou foi isso. Ele falou: eu quero que o meu cliente sinta a mesma emoção que eu senti quando eu recebi isso, porque eu vi que foi feito para mim. Olha só. Então, hoje, num mundo globalizado, onde ninguém dá atenção para ninguém, onde as pessoas não não querem nem conversar, porque elas só ficam no celular. Essa é a ideia, na realidade, do ateliê, né? Você trazer emoção para as pessoas, você conectar pessoas e que a pessoa saiba que foi feito especialmente para ela. Você não passou em qualquer lugar e comprou. Não, normalmente porque os produtos são feitos um a um, são feitos à mão, são feitos quase tudo sob encomenda. Então, quando a pessoa pega, ela sabe que foi pensado nela. São únicos, né? São únicos, Incrível. Gente, agora eu vou pedir aquela famosa mensagem para o empreendedor. Simone, deixa uma mensagem importante que você acha que vai ser eficiente, além de toda a nossa conversa, né? Mas aquela dica que o empreendedor precisa receber. Nossa. Bom, eu acho que o empreendedor, primeira coisa, tem que acreditar, né? Sempre acreditar. Eu acho que assim é uma frase que a gente conhece muito, mas que é muito verdadeiro. O sonho impulsiona a vida. Você tem que sonhar, você tem que acreditar, você tem que persistir, insistir e ter excelência em tudo. E não ver tantas dificuldades. Como eu te disse, eu estava em casa e achei um nicho de negócio. Então, eu acho que isso, para muitas pessoas, talvez muitas mulheres que às vezes acham que não tem nada que fazer, eu acho que assim, sempre tem uma saída. E todos nós temos dons, temos que usá-los. Sim. Olha, eu tô assim, de boca aberta com essa história, que é surpreendente, e muito feliz pela sua ousadia mesmo,
né? Porque se não fosse a sua ousadia, a sua insistência, a gente não estaria aqui conhecendo esse lugar incrível. Peças tão incríveis, né? Produzidas à mão. Então, agradeço mesmo por nos receber aqui e quero também agradecer você por ter continuado com a gente até agora. Se você quiser continuar acompanhando a Simone Pinelli, entra no Instagram, acompanhe ela no Criar Ateliê, tá bom, gente? Vai ficar aqui embaixo para você colocar lá e se conectar com ela também. E o programa fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau! Riqueza Canalizada é um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.